Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 11. Ela fala sobre guarda o teu pé e ela traz as armadilhas no caminho teológico. Esse é o tema da nossa revista. Ela vai tratar sobre uma verdade muito encontrada e até comprovada nesses dias, de que a atividade daquele que se afadiga no estudo da palavra de Deus vai encontrar alguns perigos, e que não são perigos assim de somenos importância, são coisas graves. O autor começa falando sobre a Torre de Marfim. Pode ocorrer que alguns estudiosos da palavra de Deus, eles acabem se tornando especialistas, intelectuais, apenas preocupados com as questões teológicas, mas não tendo nenhuma conexão com a vida prática dos crentes em seu dia a dia. Então, essa teologia acaba não tendo nenhum propósito, nenhuma funcionalidade na vida cristã, na vida dos crentes. Muitas obras também podem trazer uma linguagem rebuscada, linguagem sem didática, com termos técnicos até em outras línguas, que podem dar ao seu autor uma certa aparência de intelectualidade, de conhecimento e sabedoria, mas que traz consigo uma teologia, uma doutrina que é talvez explicada, mas nunca e jamais aplicada. É isso que o autor vai dizer, tornando-se assim apenas uma leitura de proveito somente para acadêmicos, para aqueles que estão interessados ou estão cursando, sentados em bancos acadêmicos, cursos de teologia e se preparando para um possível pastorado ou até um doutorado ou mestrado. Debates, então, que são sérios e graves sobre questões profundas são realmente necessários, mas tudo dentro de uma linguagem que seja acessível. Acessível para quem? Primeiramente para o pastor, para o evangelista, para o professor de escola dominical, para cada um dos membros que escutam e vão à igreja para ouvir e aprender, e também para aqueles que são novos convertidos. Isso tudo dentro de todas as idades. Idades também onde nós possamos aplicar verdades que sejam próprias para cada necessidade característica da idade de cada um. Portanto, a palavra de Deus ela é nova a cada manhã e traz o alimento para todos em qualquer idade. Por isso, aquele que se afadiga no estudo da palavra tem que tomar cuidado com esta teologia da Torre de Marfim. Porque se essa teologia não alcançar a membresia da igreja, ela vai se tornar uma teologia afastada, elevada demais para o alcance de todos os irmãos da igreja. Isso aconteceu com Neemias, não a Torre de Marfim, ao contrário, a acessibilidade ao conhecimento para todos aqueles que estavam ali em Jerusalém quando da reconstrução dos muros. Vamos abrir então em Neemias capítulo 8, versículo de número 8. Se você não tiver a Bíblia aí, só preste atenção no que relata Neemias. Ele diz assim: leram o livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Veja, Neemias, na verdade, até a metade do livro dele, a primeira parte, a parte inicial, vai tratar da reconstrução dos muros e depois da reconstrução da integridade espiritual da igreja, do corpo, de Israel naqueles dias. Então, como igreja que era igreja nacional. Veja que Neemias tinha esta preocupação. Juntou-se com Esdras, juntou-se com a liderança, juntou-se com os levitas, e depois de lerem claramente a palavra de Deus, eles iam até o povo explicando aquilo que foi lido, fazendo a aplicação prática, descendo até o povo, se empatizando, se identificando com o povo. Aquele que prega, aquele que se afadiga no estudo, deve ter essa preocupação, para não se colocar de maneira elevada numa torre de marfim inalcançável, onde seus ensinos não cheguem a produzir o efeito que a palavra de Deus se propõe a realizar. As Escrituras têm este propósito que é definido. Eu vejo lá em 2 Timóteo, Paulo falando a Timóteo, no capítulo de número 3, um texto conhecido, versos 16 e 17, veja o que Timóteo vai falar. Ele vai dizer: tu, porém,
Permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado. Estou lendo o versículo 14. Sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E ele prossegue dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus tem como objetivo o crescimento e o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, esta teologia deve ser aplicada à prática, à vivência, à experiência. Um conhecimento teórico que não produz efeitos transformadores na vida do crente é uma teologia da Torre de Marfim. Um outro perigo também que há de se tomar, mas que ele é também muito provável de acontecer, são altercações sem fim. Altercações, na verdade, são discussões, são inúteis debates e encontros para esse tipo de embate filosófico, até doutrinário. Durante toda a história cristã, esses debates, essas reuniões aconteceram para que a igreja se definisse, para que houvesse ali posições doutrinárias firmadas. E isto é bom, isto não é ruim, mas pode, e isto tem um grande perigo, da igreja acabar se tornando um campo fértil para estas altercações infindáveis, coisas que não vão trazer nenhum benefício, pelo contrário, só vai proporcionar um ambiente propício para divisões, para contendas, para inimizades. Os concílios da igreja são a prova desta necessidade, de que se tem que ter um debate, sim, quando a igreja está ameaçada e precisa de firmar sua posição. Isto ninguém discorda. As confissões, por exemplo, são o resultado de reuniões, de anos de debate. A nossa confissão de fé de Westminster, quantos anos e quantos homens se reuniram em centenas de reuniões para que pudessem definir como símbolo de fé, baseado na palavra, a nossa confissão de fé. Tudo isso baseado e buscando uma fidelidade à palavra de Deus. Veja o alerta de Paulo para Tito, para que estas coisas não acontecessem deste modo, como que a igreja acabasse por se tornar esse campo profícuo de altercações, apenas de debates, sem nenhum propósito, apenas de chegar ao final e dizer quem venceu ou quem está com a razão. Vejam o que Paulo vai dizer a Tito no capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Ele vai dizer: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. É assim que funciona, então. Guilherme Hendricks ainda diz que aqueles que são causadores de dissensões, de debates infindáveis, de discussões sem nunca se chegar a nada, eles carecem até de serem disciplinados, aplicando aqui o processo, é claro, de Mateus 18, que vai admoestar primeira, segunda vez, e depois trazendo algum tipo de disciplina, uma exortação, uma admoestação verbal, ou até um afastamento da comunhão do corpo, tendo em vista os riscos que toda esta atividade pode trazer para dentro da igreja. Na igreja pode haver, sim, pessoas deste modo, como havia nos dias de Timóteo. E Paulo vai falar a Timóteo, na primeira carta, sobre estas pessoas. Ele vai dizer assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, e aí o resultado é este, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, como diz o autor, usando o tema do segundo tópico, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então precisamos de muita cautela para não cair neste perigo, que não irá acrescentar absolutamente nada ao corpo de Cristo. O terceiro perigo também é uma questão bastante séria. São ventos de doutrina.
Como disse um certo autor, a Bíblia é como o violino, o instrumento mais fácil de ser mal tocado. Muitos podem ter os seus motivos e muitos podem ser estes motivos que levam os pregadores a anunciar aquilo que não está ali na palavra de Deus, não sendo fiéis. Um deles é a jactância e a busca de vanglória. Escribas e fariseus nos dias de Jesus Cristo já faziam isto. Eles faziam isto para alcançar a vanglória, o reconhecimento do povo como mestres, como sábios. Veja o que Jesus Cristo falou sobre eles em Lucas capítulo de número 20, versículos 45 e 46. Veja o que ele disse. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo mais severo. Muito mais severo, diz o texto. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então são esses que procuram, às vezes, até hoje, nos dias de hoje, alguns crentes que ainda procuram estar em evidência, buscando vanglória, acrescentando à palavra de Deus aquilo que não está lá. Há também aqueles que buscam obtenção de lucros, movidos pela ganância. 1 Timóteo falou isso, acreditando, Paulo fala que há homens que acreditam que há lucro na piedade. Então, é sobre isso, Tito também vai ser alertado sobre esta questão. Hoje nós encontramos muito disso. Interesses escusos, interesses financeiros, como a teologia, por exemplo, da prosperidade, onde os autores desta teologia, pregadores desta teologia, fazem isto dizendo que os crentes hão sim de melhorar de vida e com olho, é claro, com um olho grande naquilo que os crentes possuem, para que possam deles receber todo o lucro possível. Outras vezes também pode ser por pura vaidade. Segundo Pedro fala que eles querem fazer isto para arrastar incautos a fazer tudo o que eles fazem de errado, tornando isto menos culpável para cada um deles. Veja lá, segundo Pedro 2, versículo de número 18, Pedro vai tratar deste assunto e vai dizer: proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então eles estão interessados por pura vaidade em arrastar pessoas a fazer aquilo que fazem de maneira errada. Algumas heresias, também movidos pela pura vaidade, nascem no coração de professores, lamentavelmente de professores em faculdades teológicas, em seminários, onde eles querem notoriedade. Então buscam novidades, novas doutrinas, sem a base bíblica, para que possam alcançar ali alguma evidência. Então estão querendo ver algo que talvez não, que ninguém consegue enxergar porque não está na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Mas a atividade teológica, ela tem outro propósito. Mesmo que, quando bem preparada, quando bem ensinada, quando divulgada com fidelidade, vai alcançar o seu propósito, que está em Efésios, capítulo de número 4. E vamos ouvir Paulo falando à igreja, a partir do verso, deixa-me ver aqui, do verso de número, capítulo 4, versículos de número 11 a 14. E ele mesmo, veja lá o que o Senhor Jesus faz. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos estes envolvidos com a atividade teológica, com vistas, e agora sim, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura
da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então é justamente esta teologia errada, esse é um perigo muito grande, que pode trazer ventos de doutrinas ao invés de nos preparar para o enfrentamento desses novos ventos de doutrinas. Por último, quarto perigo também está na soberba do saber. Um princípio muito bom para aquele que está disposto a estudar a palavra de Deus seria exatamente este: só sei que nada sei. É exatamente essa sabedoria movida acrescentada a essa sabedoria, a humildade, que vai nos conduzir exatamente ao lugar que Deus nos quer colocar, através de sua revelação e do discernimento que nos dá pela iluminação do seu Espírito. Veja lá, o 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios, Paulo vai falar isto e vai começar a trazer exortações sobre isso. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículos 1 e 2. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Guarda o teu pé, é o nome da lição. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, quando te apresentares diante da revelação, pela iluminação do Espírito, quando você for adquirir dele este conhecimento, quando for receber o conhecimento que dele vem, para que possa ser depois transmitido. 1 Coríntios ainda, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7, versos de número 6 e 7, nós vamos encontrar esta reprovação. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Isso se aplica muito bem aqui, irmãos, tanto ao conhecimento de Deus, como também aos dons que o Senhor concede a alguns ou a todos os irmãos nesta utilização espiritual do conhecimento e crescimento espiritual da igreja, e também se aplica neste mesmo princípio da humildade, da questão de não nos ensoberbecermos com o saber, aqueles no exercício de talentos naturais dentro da sociedade, quando nós estamos ali exercendo nossas funções sociais, para os quais o Senhor designou talentos naturais, que são todos, na verdade, tanto este conhecimento, como os dons espirituais para a igreja, como os talentos para a sociedade, no exercício do dom para o benefício social, todas estas coisas vêm do Senhor, segundo o seu propósito para a igreja e para a sociedade em geral. Então, o crente precisa saber que ele não pode trazer consigo a soberba quando aprende, quando recebe do alto alguma coisa. E fica o alerta. O autor vai trazer esse alerta que é muito adequado nesse momento. Salmo 31, 23 vai falar do que o Senhor vai fazer àquele que é soberbo, aquele que está pensando que sabe alguma coisa por si mesmo e que então procura e busca para si toda aquela vanglória, todo aquele reconhecimento. Salmo 31 vai falar no versículo de número 23 assim: Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Jó também vai falar sobre isso no capítulo 40, versículos 11 e 12. Veja o que ele diz lá. Ele diz exatamente assim: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. É exatamente isto. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca os pés aos perversos no seu lugar. É exatamente esta retribuição. Nós não podemos e não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, como diz
Salomão em seus provérbios. Portanto, a teologia necessita, irmãos, de uma sabedoria que venha acompanhada de humildade, na plena dependência do Senhor, reconhecendo quem somos, de quem estamos aprendendo, o que dele recebemos, para que possamos dividir com outros irmãos, cumprindo este propósito de reconhecer e tornar nós mesmos e a outros adoradores deste Deus que é Criador, mantenedor e Salvador de nossas vidas. O autor da lição vai trazer aqui uma conclusão e eu gostaria de ler. Ele termina e fecha muito bem, apesar de estar entre os mais nobres das mais nobres atividades humanas, a teologia, assim como tudo que o homem faz, tem seus perigos. Se quiser ser aprovado, o estudante das coisas divinas não pode se desconectar da igreja, do povo a quem Deus quer falar. Ele também não deve se embaraçar em discussões vazias, nem se deixar levar por tendências teológicas que saem do rumo apontado pela revelação. E, por fim, deve conservar-se humilde perante Deus e a igreja, reconhecendo que o seu saber só tem valor se puder servi-los. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor, tem misericórdia de nós quando, por outros motivos escusos e legítimos, nos aproximamos do teu conhecimento, para uso próprio, para satisfação própria, para alguma outra necessidade que não seja nossa própria, que não seja do teu corpo, da tua igreja. Nos inspira, nos ilumina na tua inspirada palavra, para que possamos dividir com os irmãos tudo que do Senhor mesmo haveremos de receber. Tudo que manifesta o nome, a obra, o poder, os atributos, a pessoa de Cristo Jesus, para que assim também possamos, através de nossa vida resumida e insignificante, alimentar o teu povo. Faz isto, Pai de amor, nos dá ainda outras oportunidades e perdoa-nos quando nós usamos o teu conhecimento de modo errado. Tudo isso nós pedimos, esperamos e já agradecemos em Cristo Jesus. Amém.